Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, 13 BPM realiza homenagem a policiais mortos em serviço. Atenção, novas regras exigem que eletrodomésticos consumam ainda menos energia. E também, atenção, secas e geadas podem interferir no preço do cafezinho. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim, da região do Alto Uruguai, aqui pela TV Bom Dia. Vamos dar uma olhadinha em imagens do centro aqui de Erechim para você na nossa tela. Tá aí, olha, céu nublado na capital da amizade, temperatura na casa dos 18 graus nesse momento. E a gente já começa falando de segurança pública, indo ao site do jornal bomdia.com.br, porque uma dupla foi presa por tráfico de drogas lá no bairro Cristo Rei. Olha, essa prisão aconteceu durante a madrugada dessa terça-feira, quando por volta da 1h30 da manhã, guarnições da Brigada Militar que estavam em uma operação efetuaram a abordagem e o patrulhamento lá na rua Santa Rita de Cássia e avistaram 2 indivíduos em atitude suspeita. Os policiais abordaram e na busca foi localizado com um deles 2 porções de crack e outra 26 porções de crack com o outro, além de 3 porções de maconha e R$ 135 em moeda corrente, além de uma nota aparentemente falsa de R$ 100. Diante dos fatos, os homens de 36 e 34 anos foram presos. Eles foram levados para a delegacia de polícia para o registro da posse dos entorpecentes e após a lavratura do flagrante, eles foram indiciados por tráfico de drogas, sendo encaminhados ao presídio estadual aqui de Erechim, onde seguirão à disposição da justiça. E olha, a patrã de Nonoai constatou o crime de maus tratos a um animal lá em Entre Rios do Sul. Olha, nessa segunda-feira, após uma guarnição de serviço do Grupamento Policial Militar Ambiental de Nonoai receber uma denúncia anônima na cidade de Entre Rios do Sul, informando sobre a existência de um cavalo em situação de maus tratos, foi deslocado até o local, indicado e constatado aí que uma fêmea equina estava amarrada em um local sem abrigo, sem alimento e sem água, com vários danos aí à saúde desse animal, né? Inclusive com visíveis sinais de caquésia, que é a perda de tecido adiposo e músculo ósseo, além de apresentar uma lesão grave em um dos olhos esquerdos, configurando assim uma situação de maus tratos. A guarnição então realizou diligências, mas não encontrou o proprietário do animal, que deve responder por crime aí ao meio ambiente, né, de maus tratos aos animais. A reportagem completa está lá no site jornalbomdia.com.br. Olha, esse pessoal que maltrata os animais, eu queria que pudesse deixar esse cara, né, amarrado, todo machucado, embaixo do sol, sem água, sem comida, se ele ia gostar. É uma coisa horrível essa situação de maltratar os animais, viu, gente? Olha, horrível, horrível. Excelente trabalho da patrã aí que atendeu este cavalo, né? Prestou socorro. Bom, vamos continuar falando de segurança. Olha, o 13 BPM realizou homenagem aos policiais mortos em serviço. Isso porque o dia 8 de agosto foi instituído através de um decreto estadual de lei que esta é uma data para lembrar daqueles policiais que morreram em serviço. A homenagem também acontece na próxima sexta-feira. Veja. Policiais militares do 13º Batalhão da Brigada Militar homenagearam nesta segunda-feira, em frente ao Castelinho, em Erechim, os policiais mortos em serviço. Em 2018, 8 de agosto, foi institucionado de forma estadual como data para realizar essa lembrança. Na próxima sexta-feira, durante a solenidade do 47º aniversário do 13 BPM, serão homenageados os soldados da corporação que perderam a vida em serviço, onde familiares receberão a comenda do 13 BPM, a mais alta honraria e condecoração a ser conferida por uma unidade da Brigada Militar pelos relevantes, justos e merecidos serviços prestados à segurança pública. E
atenção, viu? As secas e as geadas poderão interferir no preço do cafezinho. Você que está acostumado a tomar um cafezinho, como nós aqui na redação, durante o trabalho, em casa, à noite, de manhã, vai ficar mais caro o café. Veja na reportagem. Depois da água, o cafezinho é a bebida mais consumida no Brasil. E em outros países a procura também é grande. Tanto é que 60% da produção nacional vai para exportação. E o grão mais vendido é justamente o arábica, que nos últimos 6 meses subiu quase 80%. Em janeiro, a saca de 60 quilos custava em média R$600. Agora o preço já está acima de R$1.000. Segundo o Ministério da Agricultura, a alta nos preços tem a ver com fatores climáticos. Primeiro, a seca que castigou as lavouras no fim do ano passado. E agora, mais recentemente, as geadas que têm impactado as plantações. O café tem uma característica de produção que um ano uma safra grande, né, chamada bienalidade positiva, e no outro ano uma bienalidade negativa. Junta esse fator de já uma produção menor em função disso, mais o ataque da geada. Aumento de consumo no mercado internacional. Nós estamos vendo aí o consumo de café crescendo na ordem de 1,2%, 1,3% no mundo. Todo esse cenário gerou, o Brasil é o maior produtor, o maior exportador, gerou essa crise de preços. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, em 2020, a produção total de café foi recorde, com mais de 63 milhões de sacas colhidas. Já para este ano, está prevista uma queda de 22%, ficando abaixo de 50 milhões de sacas. E no fim das contas, esse cenário impacta desde o produtor até o consumidor. Toda a cadeia produtiva também sofre. Você imagina como o consumidor está acostumado a receber um café na prateleira a um X de preço e quando ele chega no outro dia lá, o café está em dobro. E o consumo do café continua. Então, os aumentos também têm que ser paulatinos para que o consumidor tenha condição de se adequar a essa situação financeira. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. E olha, atenção, você minha amiga dona de casa, você meu amigo que está pensando em comprar eletrodoméstico, viu? As regras aí que exigem que eles consumam menos energia foram ampliadas. Veja na reportagem. Faixas coloridas que dizem muito sobre a eficiência de um eletrodoméstico. Elizabeth sempre procura pelo produto mais econômico. Se ela gasta menos energia, pesa menos no bolso. O Programa Brasileiro de Etiquetagem de Responsabilidade do Inmetro classifica produtos de acordo com o desempenho. Os que consomem menos energia elétrica, por exemplo, ganham selo A. Os produtos recebem o selo do Inmetro após passar por análises em laboratório. Os mais eficientes gastam menos, fazendo com que o consumidor economize na conta de luz. Eles também têm menor impacto ambiental. É um fator decisivo hoje. A quilowatt-hora, ele observa bastante, faz cálculo, é muito interessante isso. O programa também estimula a competitividade da indústria na fabricação de produtos cada vez mais eficientes. Essa eficiência energética, através de uma série de testes que são desenvolvidos pelo Inmetro, que são feitos no produtos, eles são classificados e informados para o consumidor. Aí você pode tomar uma decisão de adquirir um produto que tenha mais eficiência na energia ou simplesmente que tenha menos poluição. E o prefeito de Erechim anunciou ontem mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. Hoje foi o dia das pessoas com 22 anos de idade. Te liga. Olha aí, pessoal. Amanhã, terça-feira, na central de vacinação, os meninos e meninas de 22 anos. Amanhã baixamos faixa etária para 22 anos. E não esqueçam da segunda dose. Pessoal, importantíssimo, olha na carteirinha. Segunda dose também. Tá bem? Porque o lugar de vacina é no braço do nosso povo. Vamos agora ao acompanhamento vacinal com a Taiane do Carmo. Veja quem poderá se imunizar hoje, como a gente viu aí com o prefeito falando das pessoas de 22 anos. Além disso, os números da Covid aqui na nossa região. Muito bem, agora nós vamos ao acompanhamento vacinal aqui de Erechim e também da região. Nós já iniciamos te contando quem se vacina amanhã, nesta terça-feira. São pessoas com 22 anos de idade completos ou também mais que já podem fazer a vacina
contra a Covid-19. É necessário levar a documentação como o comprovante de residência, o CPF, a identidade, o cartão do SUS e também se tiver a carteira de vacinação. Nós lembramos, a central de vacinação fica lá na Rua Júlio Trombini, 634, no bairro Três Vendas. E também a Prefeitura e a Secretaria da Saúde informam para a população ficar atenta para a aplicação da segunda dose, conforme o que está agendado na carteira de vacinação. Bom, e agora nós vamos ver como está a situação da Covid-19 em Erechim. Nós temos o boletim coronavírus que foi atualizado até às 3 horas da tarde. Em relação aos casos confirmados, temos o total de 14.496 desde o início da pandemia. Casos recuperados, 14.217. Casos ativos, que são os pacientes ainda no período de transmissão, 84. Óbitos, 195. Em relação às hospitalizações, temos o total de 18, que se dividem. Pessoas de Erechim, que estão na UTI, são 6 e na unidade Covid 3. Pessoas de outros municípios, mas que estão hospitalizadas em Erechim, na UTI temos 9 e agora na unidade Covid não temos mais. Em relação à vacinação, com a primeira dose, são 65.403 pessoas. Com a segunda dose e dose única, são 30.689 pessoas vacinadas aqui em Erechim. Bom, e agora falando sobre como está a situação da doença a nível regional aqui no Alto Uruguai Gaúcho, nós temos este outro mapa que foi atualizado até às 5 horas da tarde que informa. Em relação aos casos confirmados, temos o total de 30.513, recuperados 29.839, casos ativos 207, óbitos 467. Em relação à ocupação dos leitos, tanto da Fundação Hospitalar Santa Terezinha quanto do Hospital de Caridade, na UTI são 55,55% e dos leitos clínicos corresponde a 7,93%. Em relação à imunização, com a primeira dose são 155.542 pessoas vacinadas, o que corresponde a 65,20% da população. Com a segunda dose e dose única, são 79.415, o que corresponde a 33,29% da população. Lembramos que a nossa região ela está sob ação desde o dia 28 de maio e agora o Estado emitiu um aviso no dia 4/8 aqui em relação à doença. Bom, falando agora sobre como está a situação da vacinação a nível estadual, nós temos este outro endereço que informa. Com a primeira dose, são 6.530.357 pessoas vacinadas. Com a segunda dose, são 2.973.847. Com a dose única, são 293.306, totalizando 9.797.510 pessoas vacinadas. Sobre as doses recebidas no estado, temos o total de 11.140.816, que já foram distribuídas, 10.916.902. E que foi aplicado já a vacina no estado, corresponde a 90% da população. Nós lembramos mais informações sobre a vacinação e também sobre como está a situação da Covid-19 aqui na região, você acompanha ao longo da nossa programação. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis, imobiliária de confiança e qualidade. Tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você pode ver as fotos, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um intervalo, na sequência tem mais Bom Dia Notícias, eu volto já. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira.
O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Conheça as academias do Sesc, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19? Faltam só 2 dias. Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose. Faça como eu. Não deixe para depois. Reforce a sua proteção. Isso é muito importante. Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil. E continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal. Comércio aberto, mas tem que se cuidar. Escolas com aulas, mas nada de bobear. Vacina no braço, mas ainda não dá para aglomerar. Continue mantendo os cuidados contra a Covid-19. Use álcool em gel e máscara. Cuide de você e de quem você ama. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Voltei para reforçar a mensagem. Com a falta de chuvas e os reservatórios mais baixos, a gente precisa economizar energia e água. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem a maior diferença. Tomar banhos mais curtos, não deixar a torneira ligada à toa e reduzir o uso do ar-condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Voltamos no nosso intervalo e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi, que ontem ficou na torcida pelos 2 lanternas. Irem bem, começarem bem, né? Só podia um ir bem, né? Valeu mais o resultado para o Grêmio que o jogo em si, que o jogo foi uma pelada, né? Vão ter muita dificuldade os 2 times pela frente. Bom, vamos falar da coluna Pente Fino, porque tem razão de uma dificuldade, olha, discussão espinhosa, mais 2,5 milhões para o transporte coletivo urbano. Ontem um projeto do Executivo foi votado na Câmara de Vereadores. Os vereadores achavam que não precisaria passar por lá, porque é uma decisão judicial. Teve uma mediação, lembra o que foi feito? Foi apresentado todos os relatórios de um reequilíbrio financeiro da empresa Transporte Gaurama, ela que paralisou o serviço por um tempo, diminuiu linhas, né? E onde se deu a discussão aqui?
O total é 4 milhões. 1,5 milhão já sido pago e agora são mais 5 parcelas de 500 mil que fecha 2,5 milhões e fecha os 4 milhões. Como é uma decisão, por que passar? Eles esperavam que entre 1,5 milhão e os 4 e essa votação de 2,5 milhões, a empresa apresentasse um plano de melhorias. Segundo eles, não foi apresentado nesse interrega, não entra o primeiro pagamento e agora vai ser pagado o resto. Então, tem uma discussão muito grande. A discussão que é, segundo o Anax Mandros, a PC, a empresa vai quebrar, não tem como aguentar, porque ninguém mais quer, quase anda de ônibus. É uma dificuldade muito grande e o custo é muito alto de manter. Então, a discussão hoje é, qual é o futuro do transporte coletivo de Erechim? Essa é a grande discussão, né? Porque senão já vão ficar dando dinheiro toda vez, o governo defende assim, ó, mas se o transporte parar, cabe ao município, ele vai gastar muito mais para fazer um transporte emergencial e colocar, porque a obrigação do município é o transporte coletivo. Não tem uma concessão, né? Então, é um tema que nós vamos ouvir falar muito ainda, Leandro, que como será o futuro do transporte coletivo. Mas esse é um problema, né, Finardi, que eu, por exemplo, assim, eu agora com o aumento do preço da gasolina, tenho andado mais de transporte coletivo urbano aqui em Erechim. Fiz as contas, valeu mais a pena para mim andar de ônibus. E eu vejo, e muita gente que nos assiste sabe que tem horários que os ônibus estão lotados de pessoas. A gente até mostrou aqui superlotação. Como que não tem passageiro, como o vereador diz aí, né? Para mim é um remanejamento de linhas, né, que é um problema. Fora dos horários de pico, eles andam vazio, né? Aí que é o prejuízo. É verdade. E diminuiu muito em função da pandemia e não recuperou. Então é um problema sério, eu acho que qualquer empresa... Hoje não é um problema da Erechim, é um problema do mundo. É verdade. Tu vê só em Porto Alegre, botaram 350 milhões na Carris do município, porque não tem condições de pegar o transporte coletivo. Vamos para outros assuntos. Nós vamos ter ainda muitos capítulos, pode ter certeza. Por falar em capítulos, Finardi, olha, a solução para problema de falta de água aqui em Erechim, e muita gente achou que esse título não aconteceria mais nos jornais depois da transposição do Rio Cravo, e agora está aí, ó. Não, aqui que eu digo é o seguinte, a transposição do Rio Cravo nada mais é que eu venho falando aqui que é uma questão finita. Ela foi fundamental por esse período. Teve vários municípios racionando nos últimos anos e Erechim não teve problema. Só que o problema está batendo na porta, não dá para esperar ter racionamento, não para buscar uma solução. Então está se antecipando ao problema, por quê? Tem um dado aqui, ó, que é muito interessante, que vê, ó. Hoje nós temos, quem que fornece água para a barragem da Corsã? O Rio Leãozinho, o Rio Ligeirinho, o Rio do Campo, aquele poço que furaram do Aquífero Guarani e agora, por último, o Rio Cravo. São 5 fontes de água. Então vamos lá. O Rio Cravo, que é o maior rio que abastece, olha, esse que é o problema. O Rio Cravo é o maior, ele produz 250 litros por segundo. Já o Ligeirinho são 35. O Rio do Campo 40, o Leãozinho 30 e o Aquífero Guarani 25 litros. Então, totalizando 380 litros por segundo, os 5. O consumo médio da população de Erechim hoje é 30 mil metros cúbicos de água por dia, quase 1 milhão de metros cúbicos por mês. É um gasto grande, tem muito desperdício que não chega, tu trata e com os vazamentos acaba não chegando, né? Então, qual é que é a grande jogada? Amanhã, nós estamos antecipando o que vai acontecer amanhã. Amanhã vai ter uma audiência pública às 8 da manhã, então eu acho que é importante nós estar todo mundo acompanhando, que é um problema que envolve todo mundo. O que a GER vai sugerir, tem a URI, tem várias entidades envolvidas, amanhã às 8 da manhã vai ter uma audiência pública na Câmara de Vereadores, ela apresenta o quê? Que aumentar a capacidade de reservação do Rio Cravo, que essa é a grande jogada. Aqui na capa do jornal, inclusive, tem uma foto que mostra bem o tamanho que é. Aqui é a saída já na barragem da Corsã, é uma nova ponte que aproveita todos os tubos que tem por ali, menos gastos, que isso se acrescenta no edital que está suspenso, que isso não consta no edital que está suspenso, e um edital de 2,4 milhões tem que colocar mesmo, para garantir. Isso, que daí ele passa a ter, acho que é 5 milhões de litros, metros cúbicos, é muita água, uns dois juntos. Isso nos daria uma garantia de 7 meses sem chuva. Entendeu? Para os próximos 30, 40 anos não teria problema. Então, eu acho que começar a discutir agora e buscar essa obra é fundamental. Estamos antecipando o debate, nós vamos acompanhar, que eu acho que é muito importante. Seria, então, fazer uma nova barragem, mas para o outro rio, é isso? No Rio Cravo, que é próximo, eu aproveito toda a tubulação para fazer o tratamento. Tu fizer em outro lugar, tem que fazer toda a questão do tratamento, o custo é muito elevado. Talvez seja uma solução. Porque no futuro, como já contei aqui a história, que eles tinham um Planalto, que não reserva água, que ela vai para os rios, no futuro vão ter que buscar no Uruguai água. Não vai ter outra maneira, né?
Então tá aí essa discussão que até amanhã nós vamos acompanhar o que vai acontecer, se vai ter mais ideias lá. O Uruguai fica mais de 50 quilômetros que Erechim. Bom, vamos seguindo aqui porque tem outros destaques. Olha, a realidade das redes sociais e São Pedro. Como assim? Ontem me chamou a atenção o discurso de 2 vereadores, criticando as ações do governo municipal. O Araújo disse, de 2 críticas ao governo, questão assim, a realidade é bem diferente daquelas apresentadas nas redes sociais. Se refere principalmente a maneira que o governo dialoga com a comunidade, né? Que a rede social é tudo bonito, ele diz que não é, que quem anda no dia a dia, nos bairros é diferente. E o vereador Nadir Barbosa, que é da base aliada, que é da UNB, disse, por muito tempo a Secretaria de Saúde me ligou que tinha conseguido uns exames e uma consulta para um senhor que eu havia solicitado, fui na família avisar, São Pedro já tinha chamado ele, não deu tempo de fazer, olha, é uma crítica dura. Então, em função da pandemia também, sabe que diminuiu as consultas, tudo, mas temos muita coisa represada, estamos tendo outros problemas com outras doenças além da Covid. O pessoal pede que ocorra um realinhamento, que a Secretaria volta a atender. Conversava com o médico no domingo, encontrei ele no posto, ele me disse que o desafio agora é voltar com as cirurgias eletivas que estão agendadas, que parou em função da pandemia. Estão se organizando, mas ao mesmo tempo não podem desfazer tudo, porque estão preocupados com o que vai ser a Delta. Tu desfaz todos os leitos de UTI, não desfaz. Então, é uma engrenagem difícil de controlar agora. Que vai depender muito da vacinação, né? Do aumento aí. Bom, aliás, vacinação, me chamou a atenção que Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, tem alguns municípios, principalmente estabelecimentos, bares, happy hour e coisa, eles estão dando desconto especial para quem apresentar as carteiras de vacinação. Uma maneira de fazer as pessoas... Olha que uma coisa legal. Os estabelecimentos estão dando desconto para quem apresentar a carteira de vacinação vacinado. Quem sabe é uma ideia para Erechim. Porque se está todo mundo vacinado, o comércio pode abrir, os shows podem voltar. Então é uma maneira de tu valorizar quem busca teu estabelecimento comercial. É uma ideia para o CDL, uma ideia para os hotéis, bares. Olha, é uma ideia interessante. Sim. Destaque de corpo e alma. São poucas linhas, mas com grande significado. Eu venho acompanhando, desde o início desse governo, a postura do PSTB na Câmara de Vereadores. Começou com Emerson Chelsky mais pró-governo, o Alisson Soares bem fora do governo, e o Carlos Magrão ali no meinho, sem sair do trilho, papapá. No decorrer do caminho, eu vi que os 3 foram para o lado do governo. E cada vez fica mais claro isso. Eu escrevi semana retrasada que em janeiro o PSDB entra de corpo e alma, mas já está, só não tem os cargos ainda. Quando poder botar os cargos e coisa e tal, que é aquela quando acaba essa lei da Covid, não pode aumentar o número da folha de pagamento, coisa e tal, provavelmente, porque o governo já teria chamado os partidos que fazem parte, dizendo, olha pessoal, não se atiste com os cargos, vão ter que passar por uma outra sigla. E tem partido aí que pode deixar essa base, será? Não acredito. Quem está na base não gosta de sair. Muito bem, vamos ficar aguardando. Vamos até o limite onde dá. Bom, vamos ficar aguardando. Tá aí os destaques da coluna Pente Fino de hoje, é mais lida no impresso e no digital. Obrigado, Rodrigo. Se puder mostrar a capa aqui. Então mostra a capa, por favor. Só para nós mostrar o que é essa foto da água. Quer ver? Ó, isso aqui é onde entra a mais forte. Esse é o Rio Cravo. O Rio Cravo. Uma foto do nosso colega Igor, que mostra que próximo. Terá que ter custo, desapropriar áreas, tudo, mas seria uma grande saída para a água. Né? Tá aí, muito bonita a capa do Bom Dia de hoje, beleza. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Fechou. Cara, sabe que tu podia fazer... O papel da administração pública, é inegável que o papel da administração pública é fundamental da gestão pública, é fundamental na organização, na condução, enfim, da administração de todo um município, de toda uma cidade, a maneira como ela vai crescer ou não, a maneira como ela vai se estruturar para produzir em todos os assuntos que a gente possa falar, todos os assuntos de infraestrutura, fornecimento de água, energia, distribuição da estrutura física, espaços públicos, tudo passa pela gestão pública. Também pela participação da sociedade civil, das pessoas e da comunidade. Mas
está diretamente relacionada à gestão pública. E por que eu estou falando isso? Porque os assuntos que têm maior impacto na comunidade, e aí a gente pode falar na questão do transporte público, que está em evidência no momento, e também a questão do saneamento básico, aí relacionado ao fornecimento de água e tratamento de esgoto. Quais são as alternativas? Hoje o município está tomando uma determinada postura, colocando dinheiro na empresa a título de um reequilíbrio financeiro, no caso do transporte público erechinense, que é fundamental para milhares de pessoas diariamente sair das suas casas e irem até os seus trabalhos, fazer a sua jornada diária de trabalho, casa, mercado, enfim, locomover para viver. E em relação à questão do saneamento, há uma indefinição por completo. No transporte, houve essa intervenção, mas quais são as alternativas que se podem ser construídas? Acho que esse é um debate também que faz parte da administração pública, porque simplesmente não, mas houve a necessidade de fazer determinada intervenção nesse momento, mas ela vai perdurar, ela vai aguentar, ela vai simplesmente dar conta da necessidade. Não haveria já a necessidade e a urgência de começar a se pensar num outro modelo, tanto de transporte público, quanto no fornecimento de água, tratamento de esgoto. E eu, particularmente, sou a favor da municipalização. Acho que o município devia, sim, embarcar nessa, municipalizar o fornecimento, a exemplo de outros municípios que fizeram isso, e deu certo. Ter isso em mãos, porque quanto mais domínio sobre essa, no meu entendimento, melhor pode ser gerenciado e ter controle sobre aquele serviço. A empresa de transporte deveria ser, não saberia dizer se essa é a melhor opção, mas é, sim, sem nenhuma dúvida, necessário criar e começar a discutir alternativas para essas questões de grande impacto social. Até porque, para finalizar, no aperto, quando se envolve serviços públicos, sempre vai se recorrer ao caixa do município, do Estado e da União. Ou seja, quem vai pagar a conta somos nós. Então, se no final das contas, quem tem que pagar é o cidadão, então que se consulte ele para saber o que ele acha melhor que tem que ser feito também. E aí existem instrumentos para que seja feito isso. Existem audiências públicas, existem maneiras de saber o que a população quer fazer e como fazer. Pelo menos agora se estanca e mantém um serviço. Mas e para depois? O que vai acontecer? Vamos criar alternativas, começar a construir alternativas. Acho que esse é um posicionamento razoável frente a uma necessidade tão grande como essa que o município tem e precisa diariamente. Um bom dia e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital. Agora nós vamos ver quais são os principais destaques do jornal impresso digital do Bom Dia, a edição desta terça-feira. Já está aqui na nossa tela e traz o destaque. Ampliação da capacidade de reserva do Rio Cravo, em relação à crise hídrica. Na página 2, nós temos a coluna Pente Fino. Discussão espinhosa, como nós comentamos antes. Mais de 2,5 milhões para o transporte coletivo, entre outros destaques. Na página 3, sobre Erechim. Meu bairro melhor nasce para substituir e aperfeiçoar o orçamento participativo.
Na página 4 nós temos os artigos de opinião e na 5 foco no equilíbrio, estilo de vida e seus impactos nos níveis de colesterol é o destaque da Isabel Seaber. Depois nós temos mais artigos de opinião, também o fato da foto e na página 7 em relação à ação social, Sicredi Uniestados amplia a atuação do programa A União Faz a Vida. Depois nós temos cadernos EB Estilo. E depois na 9, em relação à educação, na URI, alunos do EAD colam grau de forma online. Temos também ali do Colégio São José. E depois na 10, em relação à entrevista, os desafios da advocacia em tempos de pandemia. Na página 11 já começa a região lá em Barra do Rio Azul, a primeira da região em relação à farmácia, né, que visa aí guardar os medicamentos que podem ser utilizados. Na página 12, lá em Erebango, renovação do acervo. Depois nós temos aqui do Alto Uruguai, deputado Paparico Bach estimula o empreendedorismo na região. Na página 14, nós temos também mais destaques em relação à especialização. Medicina veterinária promove semana acadêmica. Na 15 temos aí o obituário, a vítima da Covid-19, morre o empresário Luiz Carlos Ismanioto. Depois nós temos os classificados do Bom Dia. E em relação à prevenção à Covid-19, na página 18, nova remessa de vacinas será distribuída nesta terça-feira. Na página 19, oportunidade, vagas de estágio remunerado em escolas públicas municipais. Na página 20, você vai conferir o caderno de variedades e depois em segurança sobre a Operação Lockdown 2. Erechim é uma das cidades que faz parte da operação. Temos também destaques lá em Trindade do Sul, a polícia encontra maconha, crack e cocaína. Na página 23 começa já o esporte aqui sobre o momento olímpico Tóquio 2020 e temos também aqui sobre o Ipiranga, rumo à classificação. Ipiranga se consolida na liderança da Série C. Na contracapa, nós temos em relação ao Brasileirão, o Grêmio vence a Chapecoense em desafio para escapar da zona do rebaixamento. Olha só, nós lembramos, se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, você pode ligar no telefone 3520-8500 e ficar bem informado como você pode ser assinante e saber outras informações além destas que nós comentamos. Vamos falar de esporte agora na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Para quem nos acompanha também, uma boa tarde para todos. E o destaque de hoje é o Grêmio, que venceu a Chapecoense na Batalha das Lanternas ontem à noite. Olha, os gremistas começaram assustados nesse jogo. Relembrou uma batalha que houve lá em Aflitos, lá, conhecida do Grêmio, dos desesperados. E o que mais chamou a atenção é que foi um susto no primeiro tempo, uma partida que começou com a Chapecoense marcando já seu primeiro gol logo aos 3 minutos. E ao invés do Grêmio conseguir responder, na verdade quem cresceu foi a Chapecoense, obrigando a cria de Chapecó, o goleiro Gabriel Chapecó, que defendendo as cores do Breno, para colocar essa pulga do tamanho de um elefante atrás da orelha do torcedor, se quem deve permanecer como titular é Chapecó ou Breno, o Chapecó fez um milagre. Nos primeiros minutos, a Chapecoense vencia por 1-0, faria o segundo gol e o Gabriel Chapecó fez um milagre, fez a defesa do jogo. E depois o Grêmio conseguiu, aí sim, se recuperar na partida, virou o jogo com alguns destaques. Entre eles o Borja, que começou como titular, já se sabia quando ele chegou e foi anunciado na sexta-feira que ele estaria regularizado, porque ele estava jogando na América do Sul, então isso seria fácil. O Douglas Costa recuperado de lesão e também o Michael. Agora, vamos resumir essa partida do Grêmio como uma partida muito ruim. O Grêmio se mostrou ter inúmeras vulnerabilidades jogando contra a última colocada do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense, a lanterna da competição. E o Grêmio mostrou algumas dificuldades no primeiro tempo, no segundo tempo, até cresceu depois de rendimento um pouco nos minutos finais, poderia até daqui a pouco ter tido um pouco mais de segurança para administrar esse resultado, mas o Felipão falou até inclusive em coletivo que o Grêmio escancarou a necessidade de alguns reforços. Mas para terminar e fazer um resumo desse jogo, para valorizar a crônica esportiva gaúcha, que é uma coisa que eu gosto muito, uma frase que não foi dita por mim, mas pelo Maurício Saraiva, suando em bicas, contínua. O Grêmio suou, se esforçou nessa partida, e isso tem que valorizar, mas faltou
a técnica. Faltou aquilo que no futebol é o que mais interessa, porque só a vontade não ganha a partida. Pra mim, né? faltou vergonha na cara, que os caras ganham 10 milhões de salário por mês aí, estão reclamando, jogando mal. Vamos ver a fala agora do Filipão, que também não concordou que o time foi muito bem. Se foi mais ou menos, veja. Uma partida de um nível espetacular, ou muito bom. Nós fizemos uma partida razoável, conseguimos os gols para a vitória. Tivemos um comportamento melhor no sentido de que, ao recebermos o primeiro gol, uma situação de uma ducha de água fria, nós conseguimos reverter essa situação e conseguimos a vitória. Conseguimos que o Borja tivesse a sua participação durante a partida e também na hora do pênalti com o gol que nos deu empate. Acredito que é uma retomada, mas ainda falta bastante coisa. Nós sabemos disso. Nós, aos poucos, vamos acrescentando o que podemos receber dos reforços que estamos tendo do departamento médico, colocando em campo, o que é um pouco difícil a gente colocar em campo esses jogadores e eles renderem o esperado, porque vem de um departamento médico com algum tempo de lesão, e nós temos que ter calma. E é isso que eu posso passar ao nosso torcedor. E, felizmente, conseguimos a vitória e tomara que a gente progrida a cada dia um pouquinho mais no sentido de qualidade, trabalho com bola, uma série de coisas que só com o tempo virão, para fugirmos da situação em que estamos. Nós trabalhamos no dia a dia para que exista um pouco mais de que seja concatenado melhor nosso trabalho de meio campo e ataque e que tenhamos na criação melhores oportunidades. Mas nós temos que saber que essas equipes que estamos enfrentando são boas equipes e não é por nada que estão na nossa frente. Então, a gente tem que ir trabalhando no dia a dia, corrigindo algumas coisas e fazendo com que os pontos sejam atingidos para que a gente possa atingir o principal objetivo, que é sair desta incômoda situação em que nós nos encontramos. Até lá, até nós sairmos, nós vamos ter alguns tropeços, algumas melhoras, algumas pioras. Nós temos o problema anímico, uma série de detalhes que nós vamos analisando e melhorando ou procurando melhorar a cada dia que passa. Mas com a equipe recebendo mais jogadores, como eu estou recebendo do departamento médico, com a equipe já mais encorpada, nós vamos ter melhores condições e melhores resultados. Muito bem, Eric. Olha, às 5 da tarde no Virando o Jogo vai falar mais sobre esse jogo. Mas, por falar em situação que não foi bem, o Atlântico ontem jogou às 6 da tarde contra a CBF no Clássico dos Gaúchos aqui da Liga Nacional e tomou um sacode lá em Bento. Isso aí. Não era Bento, Carlos Barbosa. Carlos Barbosa. Isso. Depois eu volto para falar do Grêmio, porque tem muita coisa para falar sobre esse time aí em relação a contratações, tá? Especulações também, mas depois nós vamos falar sobre isso. Sobre o jogo, de fato, o Atlântico apanhou. O confronto, na verdade, ele se desenhou em alguns momentos um tanto quanto equilibrado, mas a CBF, até fazendo jus aos números, a equipe que não perdeu nenhum jogo da Liga Nacional até agora e venceu o Atlântico, então, ontem, partida válida pela Liga Nacional de Futsal, a penúltima do Atlântico para terminar a fase classificatória, venceu por 6-4. Mas, em certo momento da partida, a CBF tinha 4-1 nesse marcador. Por quê? Porque o Atlântico, mesmo fazendo esse confronto equilibrado, cometia muitas faltas, a CBF explorou esse fator e conseguiu obrigou o Atlântico a cometer a sexta falta e, por 2 vezes, o Fernando, em questão de poucos minutos de diferença, conseguiu ampliar esse marcador em 2 batidas de tiro livre. E o Atlântico conseguiu se recuperar lá no segundo tempo com o auxílio do goleiro Linha. Daí está aí a explicação do porquê, da última vez que o Thiago Halp veio aqui, que nós ficamos conversando praticamente 5 a 10 minutos dessa questão tática da organização, com a presença do goleiro Linha e com a ausência do goleiro Linha quando tem que se defender. Dessa vez o Atlântico usou o goleiro Linha, esse quinto jogador, que no caso era o Alan, para explorar. E foi assim que o Atlântico conseguiu descontar e por pouco nos minutos finais não conseguiu igualar esse marcador. Porém, escancarou sim que o Atlântico
Quando vai jogar contra essas equipes da CBF que vão brigar pelo título, vai ser muito difícil, principalmente jogando fora de casa. Mas eu acho que do todo, analisando o todo, o Atlântico mostrou sim que tem potencial, até porque o Gé só não conseguiu abrir o marcador, aumentar ou fazer o gol, porque a marcação foi muito forte em cima do pivô do Atlântico, e também o goleiro Bianchini, em uma noite inspirada, salvou a CBF por várias vezes. Então foi a última partida, uma derrota sim, mas o Atlântico parece que me deixou a impressão de que pode sim fazer enfrentamentos de igual para igual contra essas grandes equipes. Muito bem, gente. Daqui a pouco às 5 da tarde, no Virando o Jogo, você vai acompanhar aí mais detalhes sobre os times aqui de Erechim, sobre a dupla Grenal e muito mais. Mas agora a gente vai falar de rally, porque o Grupo Bom Dia vai seguir apoiando a equipe Tutti Rally. A parceria foi reafirmada ontem para o Rally de Estação, que acontece nos próximos dias 4, 5 e 6 de setembro. Dando sequência à parceria iniciada durante o Rally Integração de Aratiba, o jornal e a TV Bom Dia seguirão apoiando a equipe Tutti Rally durante o Rally Velocidade de Estação, que acontece entre os dias 3, 4 e 5 de setembro. A parceria foi reafirmada no início dessa semana na sede do Grupo de Comunicação em Erechim. Campeã na R3 em Aratiba, a dupla Marcos Vinícius da Silva e Hector Sinelski seguirão na disputa na mesma categoria no Campeonato Gaúcho. E a gente está, desde o último rally, só como relatório, a gente acabou ficando em primeiro, então no campeonato também a gente está em primeiro, então a gente vai para uma disputa. Agora vai ter a volta de pilotos muito fortes na categoria e a gente está preparando o que dá. Hoje a gente teve primeiras impressões do carro, já fomos até um local, já fizemos alguns testes, então a gente pretende fazer ainda um treino antes da prova, mas o carro está alinhado, a gente está bem preparado, estamos buscando equilíbrio emocional, né, que é o mais importante para o rally, e a gente vai ir para lá realmente para disputar as primeiras posições da categoria. Segundo o piloto, a parceria com empresas locais, como o Jornal e TV Bom Dia, incentiva a sequência do esporte. A gente tem visto nas Olimpíadas agora, tem aparecido de uma maneira mais forte justamente a importância dos apoiadores locais. O que a gente percebe, inclusive nas Olimpíadas, que são atletas de ponta, é que sempre alguém do local apoiou essas pessoas. Erechim, por exemplo, tem pilotos incríveis, que teriam capacidade de fazer muitas coisas dentro da idade certa e com muita habilidade. Então, é de suma importância o apoio que o Jornal Bom Dia e os demais apoiadores da nossa equipe Tutti Rally têm nos ajudado. É isso que faz com que, por exemplo, o Rally de Erechim aconteça. São os patrocinadores, porque a prova tem patrocinadores e as equipes também. E o público, aí o resultado final é aquele no dia da corrida, que a gente vê carros incríveis que a gente nunca viu, fazendo coisas que a gente nunca viu. Então, mais uma vez, eu tenho muito a agradecer e dizer que sem os patrocinadores, sem o público, não existe nenhum tipo de esporte, do futebol ao vôlei, ao basquete, à natação e ao rally. O Rally de Estação irá receber as segundas etapas dos campeonatos estadual e nacional de 2021 de Rally Velocidade. Essa será a 20ª edição da prova, organizada pelo Automóvel Clube de Estação. Muito bem, gente. Esporte, 5 da tarde no Virando o Jogo. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro, para todo mundo também. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. O avanço de uma frente fria no estado vai provocar o aumento das nuvens pela manhã e pode ter chuvas isoladas ao longo do dia, mas não em tanta intensidade. A terça-feira será de tempo instável e temperaturas amenas na região. Vamos ver? Aqui em Erechim, a mínima será de 11 graus e a máxima de 19. A umidade do ar ficará em torno de 46% e pode chover cerca de 13 milímetros. Em Faxinalzinho, a mínima será de 11 graus e a máxima de 20. E em Centenário, a mínima será de 13 graus e a máxima de 21. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você confere ao longo da nossa programação.
E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, eu conversei com o presidente da subseção da OAB aqui de Erechim, Leandro Pogogelski. A entrevista falou sobre como os advogados estão enfrentando as crises no Poder Judiciário aqui do Rio Grande do Sul. Veja agora, ou melhor, reveja essa entrevista. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevistas. O Bom Dia Entrevistas de hoje recebe o presidente da subseção da OAB aqui de Erechim, Leandro Pogogelski. No mês dos advogados, nós vamos tratar sobre vários assuntos que têm dificultado o trabalho desses importantes profissionais no nosso dia a dia e também falar de desafios que estão sendo enfrentados pelos advogados junto ao novo sistema do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigado por o senhor estar aqui no Bom Dia para conversar conosco. Boa noite, Leandro. Eu que agradeço a disponibilidade e é um prazer estar aqui e passar as informações para esse público privilegiado. Presidente, recentemente nós tivemos uma visita dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aqui em Erechim, visitaram o fórum, estiveram na OAB, no Ministério Público e eles vieram com uma missão de tentar passar o que é físico para o digital. Nesse mesmo momento, a gente vê muitos advogados, muitos magistrados, muitos servidores do judiciário preocupados com esse momento da pandemia, porque os fóruns fecharam e ainda a digitalização não está completa. Por isso, a OAB entrou até mesmo com uma ação aí no CNJ pedindo o retorno dos fóruns e a gente gostaria de saber como é que está essa situação nesse momento, como é que os advogados estão trabalhando nesse retorno da pandemia e também como é que conseguiram enfrentar aí toda essa dificuldade que nós tivemos desse momento de fechados os fóruns, mas não estava tudo digitalizado. Certo. Tu sabes que nós passamos uma época bem difícil no quesito da aplicação da justiça, né? Isso tem que deixar claro que não foi desencadeado com a pandemia, mas a pandemia desnudou os problemas que o tribunal tem, né? Então, desde o início de 2020, com a pandemia, nós estamos enfrentando uma situação sem precedentes, certo? Num primeiro momento até se compreende toda aquela situação da reserva, dos cuidados que se tinha que ter com o distanciamento e tudo mais, mas houve um fechamento, né, dos fóruns que acabou impedindo um trabalho da advocacia e, por consequência, o atendimento à população, certo? Nós vivemos num estado aqui onde que não temos, a maioria dos processos é físico, nós tínhamos em torno de 5,2 milhões de processos, desses 3,4 milhões eram em papel ainda, então tu imagina o prejuízo de todos esses processos parados, todas essas causas paradas, todos esses problemas pendentes de solução, né? E isso veio acontecendo durante todo aquele período do ano passado e continuou por um bom período esse ano, né? Quando comentou aqui, a equipe da Corregedora Geral, a Vanderly Kubiak, esteve aqui em Erechim, com mais 3 corregedores, a OAB participou para conversar, eles vieram realmente com esse intuito, comentou, passar a informação de que seria feita a digitalização, quando iniciaria, e vai iniciar já na semana que vem, a data seria dia 5 hoje, mas então começa a partir de agora, mas a OAB aproveitou o momento também para colocar algumas situações, né? Nós ainda vivemos aqui na nossa cidade, nossa região, que a subseção aqui ela cuida também das comarcas de Marcelino Ramos, Gaurama e São Valentim, e uma certa exceção com relação a vários outros locais do estado. Nós temos o apoio muito incondicional de juízes, dos magistrados aqui, na tentativa da resolução dos problemas. Então, nós passamos esse esforço que é feito pela magistratura, pelos servidores, mas nós não deixamos também de chamar atenção para a falta que nós temos de mão de obra no Tribunal de Justiça. É uma situação que acontece há muitos e muitos anos já. A OAB vem alertando o Tribunal de Justiça desde 2009 que esse colapso viria a acontecer, né? E essa situação, esse silêncio, vamos dizer assim, né, na atuação do tribunal, é que ocasionou todo esse desencadeamento, desse enfrentamento, vamos dizer assim, da OAB perante o CNJ contra a administração do tribunal,
porque entendemos que, do jeito que está, o maior prejudicado é a população, Leandro. É a população que precisa do serviço da Justiça. Bom, houve a abertura dessa ação ao CNJ e houve mais um pedido, um pedido de solicitação agora recentemente, novamente ao CNJ, né? Como é que está essa situação? Já houve uma resposta? Eu sei que o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, o Breyer, ele tem atuado fortemente para tentar resolver essa situação, né? Como é que está o caso nesse momento? Certo. Eu só fazer um breve histórico para compreender bem como é que foi a situação. Em 2019 ainda, nós tivemos uma greve de servidores que durou praticamente 2 meses. Né? Foi no final do ano de 2019. Logo na sequência, recesso forense e a pandemia em 2020, março, se não me engano, no metade de março, dia 19 de março, que foi a padroeira aqui de Erechim, que houve o fechamento, então, do Estado por conta da epidemia. E de lá para cá, houve, então, essa interrupção do atendimento. Os fóruns ficaram fechados. Ao longo de quase todo o ano 2020, nós tivemos intercorrências entre fóruns fechados, audiências não realizadas, ou dificuldade para realizar audiências, desgastes com o judiciário, como realizar esses atos da maneira que seria mais adequada, tanto para o judiciário quanto para a advocacia e principalmente para a população. Até que agora, em 2021, quando se achava que a coisa estaria bem mais encaminhada, houve o fechamento novamente, 22, 23 de fevereiro, né, por conta da bandeira preta para todo o Estado, que perdurou até meados de abril, quando que a OAB, depois de muito tentar que o fórum tivesse a retomada dos prazos, porque eu quero dizer, prazos significam processos parados. Né? No momento que o prazo está fechado, o processo ele não tem andamento. Não adianta dizer que ele está sendo movimentado dentro do cartório ou dentro do fórum. Se não tiver o prazo correndo, não vai ser cumprido nenhum ato, a não ser os de extrema urgência, e esses também têm as suas dificuldades por conta da própria falta de servidores, como eu comentei contigo, por conta da própria situação da pandemia. Então, lá em abril, que foi entrado com esse primeiro processo pedindo a abertura, a fluência dos prazos, para que os processos voltassem a ter o andamento normal, houve, então, um acerto, um acordo com o Tribunal de Justiça perante o CNJ para abertura. O problema é que, logo depois, houve ataque cibernético, ficamos algumas semanas sem qualquer sistema funcionando, à exceção do EPROC. Nós temos vários sistemas, isso é uma outra dificuldade que os operadores de direito encontram, não só os advogados, mas os promotores, os defensores públicos, né? São vários sistemas que nós temos, o ETEMES, tem o portal, o portal eletrônico, então tem esses diferenciais. Então, o EPROC funcionou. Os demais, que é onde que tem todo o grande volume de processos, não estava funcionando. Né? Como não havia possibilidade, no caso, de se fazer alguma coisa, a não ser eles restabelecerem o sistema, aguardou-se, então, que fosse restabelecido. Restabeleceu-se o sistema, 30 dias depois, instabilidade em todo o sistema novamente. Então, nós tivemos, durante todo esse ano de 2020, praticamente 60 dias de fluência de prazos. No dia 14, se não me engano, instabilidade, suspensão de prazos. Dia 19 foi suspendido todos os prazos. Né? Vão voltar a fluir na data de hoje, dia 9, né? Por conta de uma ordem que saiu agora há pouco. Mas, nesse intervalo, a OAB teve sempre o cuidado de entrar em contato, tentar auxiliar o tribunal, solicitar informações e prestar auxílio. E, mesmo assim, havia uma dificuldade de transmissão de informações, a transparência, a clareza no repasse de informações e normas que vão ser aplicados naquele momento de exceção, também ocasionou que a OAB fizesse esse novo pedido ao CNJ. E daí, nesse novo pedido, vai um pouco além. Nós pedimos para retomar o serviço, o atendimento, em horário integral, das 9 às 18, também para a população, porque hoje, se for ver, somente a população que tem alguma situação pontual pode adentrar no fórum. Não é a pessoa que gostaria de ir conversar com o cartório, ver como está o seu processo, ou então procurar algum auxílio, como nós tínhamos, inclusive, assistência social que funcionava no próprio cartório, no próprio fórum. Então, também tem essa situação. O atendimento, após um remanejamento de telefonistas, formou-se um call center em Porto Alegre, o atendimento telefônico praticamente não funciona. Eu tenho relatos de comarcas, graças a Deus não é as nossas aqui da região, mas comarcas em que o único telefone que tem contato é o telefone do plantão, e é uma linha para toda a comarca. Né?
Outros serviços que estão complicados, a questão das audiências. Né? Como que vai ser feito de forma clara, deixar claro, para saber se essas audiências vão acontecer de forma mista, vai ser presencial, o que a advocacia, a OAB pretende, que as testemunhas vão até o fórum, na frente numa sala apropriada, separada, onde ela possa escolher aquela prova de maneira isenta. Então, são vários detalhes que estão sendo discutidos aqui. E tudo isso realmente em prol da segurança do processo, que, no fim das contas, busca a cidadania. Né? E nesse intervalo, Leandro, aqui nós temos um problema muito sério com a advocacia. A advocacia vem sofrendo com isso. Né? Nós temos já, como eu falei, desde o ano passado, desde 2019, um retardamento dos processos. E isso influencia na questão do trabalho e na questão da situação da relação com o cliente. Isso é muito grave. Isso que eu ia falar para o senhor. Como é que os advogados, nesse momento dessa parada, né, que houve devido à pandemia, mas que também houve esse problema no sistema judiciário, conseguiram enfrentar isso, juntamente, claro, com as equipes dos magistrados, dos fóruns, né, os servidores do judiciário? Queria que o senhor contasse um pouquinho de como é que vocês conseguiram também dar esse apoio da advocacia para que um pouco dos trabalhos continuassem sendo feitos, né? Eu propriamente conversei com vários magistrados, o senhor também me relatou isso, de magistrados que utilizavam equipamentos próprios, pagavam do próprio bolso, porque, por exemplo, numa audiência em que, digamos que uma das vítimas sofreu um crime, uma violência, para ela é muito dolorido falar sobre aquilo e ter que repetir tudo de novo, porque caiu o sinal, porque travou, ter feito outra audiência, é uma preocupação muito grande da parte dos juristas, dos advogados, né? Como é que os defensores do direito trabalharam nesse período e como é que está sendo feito ainda agora nesse retorno, né? Porque eu sei que, como o senhor falou, dos programas do tribunal, eles ainda estão sofrendo lentidões, né? Agora começa a ser digitalização. Como é que está sendo feita essa entrega de documentação? Como é que foi feita agora com os fóruns fechados? Sim, ainda hoje nós temos muito problema nos sistemas. Né? Há uma lentidão, mesmo com essa instabilidade tendo sido parcialmente resolvida. Pelas informações que eu tenho obtido, houve uma troca de equipamentos, uma manutenção dos softwares por conta do Tribunal de Justiça, da administração, mas mesmo assim há uma grande instabilidade. Né? Isso que tu comentou é verdade. Nós temos situações em que audiências programadas não acontecem e são canceladas em cima da hora, porque não se sabe se vai ter condições de fazer. Então, se aguarda até o momento da audiência e o sinal não é possível, o sistema ele trava, né, não abre a sala de audiências que a gente vai ter. Alguns juízes estão sim usando equipamentos próprios, né, eles preferem não logar na própria rede do tribunal e ocupar seus equipamentos próprios. Eu já vi relatos de quem comprou programas para gravação, para realizar videoconferência, né, com seu dinheiro para pagar, para poder fazer a audiência de maneira segura. E nós temos essa dificuldade que afeta todos os que operam essa situação, não só o advogado, os juízes, os servidores, né? E isso realmente atrapalha todo o trabalho, atrapalha a questão da prestação do serviço. Né? Isso é uma outra coisa que a OAB pede, um serviço com eficiência, né? Um serviço adequado da justiça, uma prestação adequada da justiça. E isso passa não só pela questão do sistema, isso é uma coisa muito séria, mas como comentei contigo, uma falta extrema de servidores, uma falta extrema de juízes, né, que também acarreta essa sobrecarga, que a sobrecarga acarreta, no caso, a falta de eficiência. Nós não temos, por exemplo, aqui em Erechim, como que um gabinete vai dar conta de mais de 10 mil processos, né, tendo uma redução de servidores. Casos mais extremos, Tapejara, se não me engano, era até pouco tempo um substituto, e lá tem 14 mil processos. Casca era substituto, e lá tem 16 mil processos em andamento, para uma pessoa, para um juiz sentenciar, mesmo que tenha uma equipe boa. Então, esses problemas aqui não são de agora, já vem de muito tempo, né? E essa sucessão de problemas é que acabou gerando todo esse nosso caos de hoje, né? A digitalização vai ajudar, com certeza vai ajudar, né? No momento que tu tiver tudo lançado no EPROC, que é um sistema mais confiável do que nós estamos até agora, porque ele está há mais de 10 anos em uso na Justiça Federal e são poucas as vezes que ele teve alguma interrupção do serviço.
Agora, mesmo no ataque hacker, mesmo na instabilidade, o EPROC não teve uma perda de informações de dados ou teve algum problema de instabilidade. Então, acredito que sim, vai melhorar a situação, mas não vai resolver tudo, né? E a advocacia, nesse tempo aqui, eu digo que a advocacia empobreceu, adoeceu e envelheceu. Porque nós não temos, o advogado não tem o que fazer em determinado momento. E esse sentimento que nós temos de impotência faz mal para nós, faz mal para todo mundo. No momento que tu vê uma coisa acontecendo, tu não consegue solucionar, não consegue fazer nada para modificar aquela situação. O processo está lá para sentenciar, e eu digo por mim, nós temos processo de sentenciar desde o ano passado, aguardando, e não tem magistrado para sentenciar, ou então tem um acúmulo muito grande, e o cliente entra em contato, ele quer saber como é que está, é uma ansiedade dele, a gente entende tudo, e a gente não tem o que fazer. Ou então tenta carregar informações no processo, e ele também não carrega, também fica parado. E todas essas situações aqui causam realmente um estresse muito grande na advocacia, né? E eu falo da advocacia, não falo dos outros operadores de direito, porque é o que nós vivemos. A OAB tem oferecido alguns alentos, vamos dizer assim, para a advocacia. Nós temos, como instituição, tentado amenizar esses problemas e para que seja melhorado logo esse serviço, né? Tanto que essas ações são em função disso, né? Revertem para a cidadania, para a população, mas são em função disso. Mas também tem alguns auxílios, alguns contatos que a Caixa também tem feito com vários clientes, né, vários advogados. Nós temos visto crescer uma procura muito grande também por tratamentos de saúde mental. Isso é uma coisa que está afetando muito, né? Então, como diz, a advocacia sofre junto com o cliente. Isso é uma coisa que eu gostaria de dizer para a população que é a beneficiária. O advogado não é o responsável pela morosidade, pela demora no processo, né? Nós sofremos tanto quanto a população. Nós queremos uma solução rápida, mas às vezes nem depende da gente. Verdade, presidente. A gente sempre, às vezes, as pessoas não conseguem ter essa visão, né? Porque o meio jurídico, para a população em geral, ele é bem complexo, né? Mas para quem está nos acompanhando, o advogado é o representante da defesa da comunidade, né? Então, no meio jurídico, o advogado é aquela pessoa que vai representar a comunidade em diversos momentos junto ao Poder Judiciário, assim como todos os outros envolvidos neste fato. E neste mês de agosto, presidente, nós celebramos o mês do advogado, né? E a gente sabe que talvez esses problemas que acontecem no Tribunal de Justiça poderiam ter sido evitados lá atrás, mas o bom é que eles estão sendo solucionados. E por isso a minha pergunta vem na questão de lá para frente agora. Qual é o seu desejo da OAB? Como é que o senhor vê o trabalho da advocacia agora, mostrando mais uma vez que os advogados podem se reinventar, podem se superar, estão aí, né? A comunidade pode contar que são os profissionais que, mais uma vez, mostram que estão se reinventando e seguem no seu trabalho de apoio à comunidade. Qual é a projeção agora para o futuro da advocacia, no seu ver? Leandro, a advocacia, assim como vários ramos, é muito resiliente, né? Acho que a resiliência é o que faz com que nós conseguimos dar continuidade, a capacidade de nos adaptar às situações que vão acontecendo. E o advogado tem muito disso, pela própria a profissão. Nós sempre temos desafios, a atividade da advocacia é isso. Tu tem desafios e tem que estar preparado para uma situação que não imaginaria. Então, isso está ligado com o feeling da advocacia. Nós vamos ter realmente mudanças, nós já temos mudanças significativas que esperávamos. Eu estou na OAB desde 2007, acompanhando essa caminhada, e a gente já aguardava há muito tempo essa mudança da forma da aplicação da justiça. A questão da justiça digital, né, de acompanhar, de processos não ter mais papel, ser todos virtualizados, audiências feitas por videoconferência, a distanciamento, vamos dizer assim, entre os operadores, é uma situação que também vinha sendo programada, que acabou sendo atropelada por conta da pandemia, e isso veio para ficar, a gente sabe disso. Muitos dos atos, da forma com que a gente fazia advocacia, não vai ter mais.
Nós vamos nos adaptar. Isso tem benefícios também, né? Hoje nós conseguimos despachar, vamos dizer assim, muito mais, porque estamos mais tempo, podemos ficar mais tempo no escritório. Às vezes os deslocamentos para outras cidades, ou o próprio deslocamento dentro da cidade para a audiência, ou para o fórum para buscar processo, para protocolar processo, isso tira o tempo que podia estar sendo feito o trabalho intelectual. Então, esse é um dos benefícios, o fato da facilidade do contato, a facilidade da transmissão, de transmitir a informação, né? Seja ela através de uma petição ou própria audiência. Com o cliente também, né? Há esse contato, os próprios pessoas já estão também se adaptando à questão da videoconferência para fazer alguns contatos. Ainda é exceção, né? Mas vai aumentar, a gente acredita. E o lado, talvez não tão positivo, é realmente essa falta do contato pessoal, né, com o juiz, com o assessor, com o servidor que se tinha, e que, por vezes, esse contato se faz necessário, né? Então, nós temos que achar um meio termo, um equilíbrio entre as duas ações, e isso ainda é um desafio que nós vamos ter pela frente, Leandro. Tudo bem. Bom, presidente, são diversos assuntos muito importantes sempre que a OAB trata, e a gente está chegando ao nosso fim, nosso tempo. Eu quero agradecer demais a sua vinda, e por esses diversos assuntos fica o nosso convite do Grupo Bom Dia para que em outras oportunidades o senhor possa retornar aqui, conversar conosco, com a nossa comunidade, através dos nossos veículos de comunicação, que é muito importante a gente ouvir a palavra dos advogados, de vocês que fazem um trabalho incrível aí nos ajudando na comunidade. Muito obrigado e volte outras vezes aqui aos nossos programas. Muito obrigado, Leandro, e eu gostaria de parabenizar então toda a advocacia que nesse mês está comemorando, então o mês do advogado. Lembrar a todos de que realmente a advocacia é uma atividade para corajosos, né? Já dizia Sobral Pinto que a advocacia não é para covardes, né? Porque nós temos realmente que defender interesses que vão às vezes muito além do nosso interesse. Sempre digo que quando que nós temos que fazer a defesa nossa, a gente acha força, de qualquer forma. Agora, defender o interesse, o direito de um terceiro, isso exige uma coragem adicional. Então, parabéns, obviamente, a essa categoria. Nós, como a OAB, deixamos com todo carinho as portas abertas para receber todos vocês. E qualquer coisa, estamos sempre à disposição, Leandro, também para prestar mais informações. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O nosso Bom Dia Notícias de hoje já está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembrar que você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você. Daqui a pouquinho tenho direto da redação e eu te encontro lá com mais notícias. Até mais, tchau, tchau.